Desde que WandaVision começou, a gente tem se perguntado como é que é possível esse mundo perfeito das sitcoms estar acontecendo? Seria a Wanda que está fazendo isso mesmo? Afinal, desde a última vez que a gente viu ela, os poderes delas era basicamente só soltar bolinhas vermelhas pelas mãos. E claro, ela é bem poderosa, mas a gente nunca teve a explicação sobre quais são os verdadeiros poderes da Wanda, do que ela realmente é capaz. A gente ainda não tem essas respostas, mas o último episódio de WandaVision deixou uma porta aberta ali para a pergunta, né? Seria a Wanda mesmo uma feiticeira? Nesse vídeo eu quero fazer um histórico de como a magia foi tratada no MCU até então e, claro, discutir sobre o que aconteceu no episódio 7 e o que isso representa para o futuro, né, da Wanda dentro do MCU. Então, claro que esse vídeo aqui vai ter spoilers de WandaVision até o episódio 7. Se você ainda não assistiu, assista lá e depois você volta aqui. Esse episódio 7, ele nos deu a grande revelação, né? Grande revelação de que a Agnes, na verdade, é a Agatha Harkness. Alguém que nos quadrinhos é uma feiticeira. E eles também revelam, né, que tudo que tem acontecido até então foi a Agatha o tempo todo, né? Que bagunçou tudo aqui. Foi a Agatha e mais ninguém. Essa explicação musical da Agatha dá a entender que a Agatha de fato é uma bruxa, né? A gente vê o finalzinho ali da roupa dela, meio que como se fosse uma roupa de bruxa mesmo, com ela se transformando ali na roupa dos anos 50. E, claro, a gente vê ela usando aquele poder roxo, né? E fica a impressão de que, de fato, ela é uma feiticeira, de alguma forma. Então, isso quer dizer que, então, feitiçaria, bruxaria faz parte do MCU. Como é que vai ser isso? Vamos, então, aqui falar sobre o histórico da magia no MCU desde o início. A magia, ela foi primeiramente introduzida no MCU ali em Thor, né, no primeiro Thor, e assim, foi de uma forma bem amigável com o público, bem mais fácil, porque eles explicam que o que pra nós é visto como magia, né, e foi responsável pela criação dos mitos nórdicos ali, na verdade é a ciência dos Asgardianos, né, no caso do povo lá de Asgard, que o Thor faz parte. Então, a Jane Foster, né, ela explica lá, ela tá tentando convencer o Selvig de que isso é real, que isso é possível, usando lá a citação do Arthur C. Clarke, que a magia é só uma ciência que a gente ainda não entendeu, né, como se a civilização de Asgard fosse tão mais avançada que pra gente aquilo não seria uma tecnologia, e sim magia. É como se a gente tentasse apresentar um smartphone de hoje em dia pra um povo da época, sei lá, da Idade Média ou de tempos mais antigos, e aquilo ia ser absurdo para eles, e eles veriam sim como uma magia, uma feitiçaria, né? Isso é colocado muito bem nos dois primeiros Thor, porque no primeiro a Jane e a equipe dela, né, tá justamente estudando as pontes Einstein-Rosen. Então, o que eles descobrem, na verdade, que é tipo a Bifrost, né? A Bifrost seria uma ponte Einstein-Rosen. Então, novamente, colocando aí comparação entre magia e ciência. Já no segundo Thor, quando a Jane é levada lá pra Asgard, ela está sendo examinada, né? Ela vê aquilo e diz, isso é um gerador de campo quântico? E a Asgardiana diz, não, é uma forja de almas. Mas eles têm a mesma função, que seria uma transferência de energia molecular. Então, acaba sendo a mesma coisa. Então, essa é a forma mais simples de magia que foi introduzida ali no MCU. É uma forma bem fácil da gente não ter que aceitar que, é magia, isso existe. Não, eles colocam fincado ali no mundo real, na ciência que a gente tem, pra ser mais fácil pro público até aceitar o que tá acontecendo, né? Quando a gente vai pra Doutor Estranho, já é uma coisinha mais complicada, porque a gente tá vendo muita manifestação de coisas que a gente pode perceber como magia, né? E, na verdade, eles são os mestres das artes místicas, o Doutor Estranho se torna o Mago Supremo, então é, de fato, uma coisa muito fincada ali no que a gente percebe como feitiçaria. Mas, no primeiro Doutor Estranho, eles também fincaram aquilo no que a gente pode perceber no mundo real. Eles usaram isso muito bem, porque o Stephen Strange, né, ele era um médico cético completamente. Então, quando ele vai pra lá em busca de uma cura pro problema das mãos dele, ele está indo atrás de algo baseado na ciência. E aí a anciã vai tentar explicar pra ele da melhor forma que ele consegue entender, que, cara, olha, isso aqui não é necessariamente algo místico, é algo que você consegue entender também. Ela explica que feitiços não são necessariamente feitiços, mas uma forma de reescrever a programação do universo.
universo, puxando energia de outras dimensões. Então é algo assim que a gente pode, né, fincar ali na ciência. Apesar de não ser algo que a gente possa fazer aqui no mundo real, é algo que, se a gente pensar em um momento avançado da civilização, não seria algo tão absurdo de pensar. É claro que Doutor Estranho é bem mais, tipo, psicodélico no sentido de que a gente tem que aceitar um pouquinho mais que aquilo é possível, mas ainda assim é fincado na ciência. A gente também é apresentado a essa ideia de dimensões, diferentes dimensões, e junto a Homem-Formiga a gente acaba, inclusive, tendo uma base mais científica, porque quando a gente vai para Homem-Formiga, a gente aprende sobre o reino quântico, né, e sobre a ideia de que é possível acessar essas dimensões até de forma científica, não só através, né, dos livros de feitiços ali de Doutor Estranho, mas também de uma forma científica, que é o que acontece ali no reino quântico, principalmente no Homem-Formiga 2, né? Se você se diminuir a nível subatômico ali, você consegue acessar esse reino e ele faz parte de uma das várias outras dimensões que existem aí no universo. Acaba sendo 2 meios de chegar ao mesmo fim, e é o que torna essa parte mais fantástica do MCU algo mais fácil de aceitar. É então aqui quando a gente chega a WandaVision, e a série ainda não elaborou muito a respeito dos poderes da Wanda, né? Os fãs, na verdade o público que já tem esse conhecimento prévio de quadrinhos, já está assumindo que o que a gente está vendo ali é feitiçaria, faz parte dos poderes da Wanda que ela tem nos quadrinhos, mas a gente tem que ter cuidado nisso, porque isso não foi apresentado ainda no MCU. A gente não tem nenhuma outra informação sobre os poderes dela, além daquilo que a gente já sabe através dos experimentos do Strucker. Então, cuidado nisso, porque não foi colocado aqui no MCU que a Wanda é uma feiticeira de fato. Algumas pessoas estão meio que citando o Kevin Feige, dizendo que ele já confirmou isso. Eu não achei nada a respeito. O que eu achei foi uma frase dele na época de Doutor Estranho, em que perguntaram pra ele qual a diferença entre os poderes da Wanda e do Doutor Estranho, e ele explicou. Ela nunca teve nenhum treinamento. Ela está descobrindo. Você pode dizer que seus poderes são muito mais caóticos e soltos, vendo a forma como usamos os efeitos de luz. Com o Doutor Estranho, tudo é sobre foco. É sobre puxar energias de outras dimensões de uma forma organizada e com propósito. O que é o motivo pelo qual ele consegue fazer mais do que ela consegue, ao menos de uma forma bem mais precisa. Isso foi na época de Doutor Estranho, lá em 2017, depois de Guerra Civil, em que a Wanda, de fato, ela não tinha controle sobre os poderes dela, inclusive causou aquele acidente em Lagos por conta disso. Então, o que ele tá tentando explicar é que esses poderes da Wanda, eles são mais caóticos. Eu sei que essa palavra caótico deve ter sido o que puxou muito da confirmação do Feige dizer que o poder dela vem dessa energia do caos, mas não foi exatamente o que ele disse. Então, quando ele diz que o Doutor Estranho tem mais capacidade nesse sentido, é porque justamente a forma que ele consegue fazer todas aquelas coisas é puxando energia de outras dimensões através de uma forma calculada, controlada. Até por isso ele usa aqueles anéis, é algo bem calculado mesmo, não é algo mais solto como é o caso da Wanda. Então, tanto eu não acho que o Feige confirmou quais são os poderes da Wanda, porque quando ele estava promovendo o WandaVision, ele deu essa citação que coloca no ar quais são os poderes dela. Nenhum personagem tem poderes tão mal definidos e inexplorados como Wanda Maximoff. Então pareceu algo que valeria a pena explorar depois de Vingadores Ultimato. Quem mais está ciente deste poder? De onde ele veio? A joia da mente o liberou? Então, até então, os poderes da Wanda de fato vêm dos experimentos do Strucker. Não foi estabelecido nada além disso. E é por isso que eu achei que a revelação ali no final do episódio 7 não deveria ter sido sobre a Agatha Harkness, porque eles terminaram o episódio como se a grande revelação fosse que a Agnes é a Agatha Harkness e não sobre a Wanda. Eu achei que esse final desse episódio deveria ter sido sobre a Wanda, meio que colocando que a Wanda ela não é só o que ela parece, que tem algo sobre as origens dela que ela não sabe ainda, e que a Agatha seria a pessoa a mostrar isso pra ela. A Agatha fala que a Wanda não é a única garota mágica na cidade, mas até então a Wanda nem garota mágica é. Então eu acho que se o episódio tivesse terminado dessa forma, colocando que Wanda, você é mais do que você acha, tem algo sobre o seu passado que você não sabe, teria sido um final mais intrigante, porque aí a gente ficaria com a expectativa para o futuro de que é isso que eles vão
vão mostrar as origens de Wanda e algo a mais que pode ter acontecido nesse momento. Porque apesar de deixar no ar essa dúvida no final do episódio 7, não coloca a questão de forma mais clara. Porque a gente vê e percebe que a Agatha, ela é um tipo de feiticeira, a gente vê que tem um tipo de magia ali envolvida, a gente não sabe necessariamente qual é esse tipo de magia, se é ou não diferente da de Doutor Estranho, mas não coloca a questão no ar do que isso tem a ver com a Wanda. Eu achei que essa foi a falha do episódio 7 ali no final. Quando a gente fala das joias do infinito, né, elas também foram apresentadas no MCU de uma forma bem fácil da gente entender. Elas foram apresentadas como criações cósmicas aí, que veio da essência da existência do universo, né, então ela representa diferentes elementos da existência no universo, e elas só podem ser usadas por esses seres muito poderosos, e toda vez que a gente vê as joias em diferentes contextos, é para um objetivo específico, geralmente científico, mas a fim de causar alguma coisa bem específica. Elas não são usadas como fonte de magia necessariamente, né? É como se elas fossem elementos muito poderosos, muito antigos, o que de fato elas são, e por isso elas estão além desse nosso entendimento do que é real, né? Elas acabam sendo um elemento fantástico, mas elas são muito bem baseadas na ciência. A própria joia da mente, que é a mais importante aqui, no sentido de ter sido a joia que deu os poderes à Wanda, ela é descrita como um supercomputador, né? Um artefato, na verdade, com uma inteligência própria, e ela dá essa inteligência ao que ela cria. Por exemplo, quando ela criou o Ultron, ela deu a inteligência ali a ele, a criação do próprio Visão, que vem dela também, e inclusive ela fala com o Visão, quando ele tá naquele momento com a Wanda ali em Guerra Infinita, ele diz que ela tá tipo falando com ele, meio que avisando que alguma coisa está vindo. Ela permite ao usuário, né, o controle da mente de outras pessoas, como a gente vê lá com o Loki em Vingadores, e foi ela que deu os poderes ali à Wanda e o Pietro. Mas é bem baseado em experimentos científicos, né, como a gente viu lá no próprio primeiro Capitão América, né, que o Caveira Vermelha queria fazer no experimento também, tudo é relacionado a experimentos. Então, essa questão das joias do infinito acabam sendo mais fincadas na realidade. Agora, quem pode ser a Wanda de verdade, né? Eu acho que a gente vai sim ver flashbacks da origem dela, como os próprios trailers mostraram ali em relação à joia da mente, ao possível experimento. Eu acho que a gente vai ver as origens da Wanda nesse sentido. Mas o que é que a Wanda pode ser? Esse comercial do episódio 7, né, usando a palavra Nexus, ele deixou muita gente doida na especulação e tal, porque Nexus nos quadrinhos tem um significado. E aqui eu não vou nem fingir que eu sei muito sobre essa parte dos quadrinhos, porque eu não sei. Digo logo que não sei mesmo, eu nunca tinha ouvido falar nisso antes, mas eu fui pesquisar e eu encontrei o que seria essa definição. O Nexus, ele seria esse caminho através de toda e qualquer possível realidade, né? Na verdade, um portal através dessas realidades em que seria possível você acessá-las, né? No caso, existem esses seres Nexus, que são essas pessoas que existem em todas as possíveis realidades e que tem essa capacidade de acessá-las. No caso da Wanda nos quadrinhos, ela teria essa capacidade de acessar todas as possíveis realidades e através do poder dela, né, o poder de alterar as probabilidades, ela tem a capacidade de escolher qual seria o resultado que ela quer para determinados eventos. Então, quando a gente traz o conceito de multiverso aqui, né, de diferentes realidades, o que acontece na nossa realidade, as coisas vão acontecendo, na verdade, em toda e qualquer realidade, né, as coisas vão acontecendo de forma aleatória. Não existe uma escolha necessariamente para cada coisa, é de forma aleatória. A gente não tem controle sobre esses resultados. Mas no caso da Wanda, o que ela teria a possibilidade de fazer é o seguinte: se ela está diante de um evento e ela tem duas opções do que esse evento pode acontecer, ela tem a capacidade de, através do poder dela, escolher qual dos dois ela quer, fazendo com que a realidade dela tenha o resultado que ela quer sempre. E no caso, ela deixaria de lado essa aleatoriedade do universo e faria uma escolha, né, para todos nós. Isso é nos quadrinhos, né? A gente não tem nada disso no MCU ainda, a gente nem foi apresentada a possibilidade disso acontecer. Eu sei que essa palavra Nexus colocou ali uma pulga atrás da orelha de, isso é uma grande possibilidade, uma dica para vocês do que está por vir, mas a gente não pode assumir que isso já está acontecendo, porque não é o caso, porque a gente ainda não descobriu quem de fato é a Wanda. Vamos trazer aqui outro elemento do episódio 7 que a gente viu, que é aquele livro misterioso ali no covil da Agatha, um livro
livro que está emanando energia e que parece estar, né, mantendo Westview ou sendo responsável por muitas das coisas que está acontecendo ali em Westview. Quando a gente fala sobre livros mágicos, a gente lembra do livro lá de Cagliostro, em Doutor Estranho. Esse livro ele foi escrito por essa pessoa, Cagliostro, e esse livro de Cagliostro, ele tem diversas informações sobre feitiços e informações sobre a dimensão sombria, que é o que o Caecilius estava atrás lá no primeiro Doutor Estranho. A gente já viu também outro livro místico nesse sentido em Agents of S.H.I.E.L.D., quando eles apresentam o Darkhold. Esse Darkhold nos quadrinhos, ele é feito de matéria escura, ele vem da dimensão sombria, ele foi criado por esse deus demoníaco chamado Kiton, ou Titon, não sei. E em Agents of S.H.I.E.L.D., no caso, ele age mesmo como tipo um Horcrux, sabe? Que ele, se você pega nele, toca nele e está com ele, você acaba tendo essa obsessão por esse artefato, não querendo deixar mais ninguém usar ou pegar nele. E esse Darkhold, ele oferece conhecimento para que a pessoa que o tem, ele seja capaz de atingir seu objetivo. Tipo, ele quer fazer alguma coisa, o Darkhold meio que fornece essas informações para que a pessoa seja capaz de fazer isso. Mas é algo bem maligno, deixa a pessoa meio doida, meio assim, malvada mesmo. Então, é nesse sentido. Mas o que o Darkhold permite que as pessoas façam também vem de puxar a energia de outras dimensões. Então a gente acaba chegando nesse mesmo sentido, de que essa magia, toda essa magia que a gente vê, acaba vindo de diferentes dimensões e de pessoas capazes de puxar essas energias. No caso do Darkhold que a gente viu no Agents of S.H.I.E.L.D., e ele também aparece no The Runaways, essas séries não são canônicas dentro do MCU. No caso, Agents of S.H.I.E.L.D., ele, apesar de ter vindo do MCU, ele não é canônico no sentido de que o Kevin Feige não é a pessoa que está por trás disso, então a gente não pode olhar para aquilo como algo canônico. Se esse livro que a gente viu em WandaVision de fato for um Darkhold, ele vai ser um Darkhold diferente, próprio do MCU, né? Então as duas questões que esse episódio 7 de WandaVision nos propôs quem é Wanda de verdade, quem é verdadeiramente a Wanda e qual é a ligação dessa série com o Doutor Estranho. Quando é que o Doutor Estranho vai ser necessário aqui nessa história? Porque a gente já sabe que o subtítulo do filme dele vai ser Multiverso da Loucura, mas isso não tá aqui ainda, não foi aberto o multiverso ainda não aconteceu. Como é que WandaVision vai acabar? Supondo que o próximo episódio mostre pra gente esse flashback das origens de Wanda, que é o que eu suponho que vai acontecer, a gente tem duas possibilidades pros poderes dela. A primeira é de que, de fato, tanto Wanda como Pietro tinham predisposição genética e que os experimentos com a Joia da Mente só permitiram que eles tivessem acesso a esses poderes. Se for o caso, a Wanda pode ter tido acesso através da Joia da Mente desses poderes dela de alterar probabilidades. Algo que pode ser até colocado como parte da energia cósmica que a própria Joia da Mente fornece à Wanda. Ou a Wanda pode ser de fato uma feiticeira, usando um tipo de magia que a gente ainda não foi apresentada aqui no MCU, similar ao que a Agatha faz. Baseado no que a gente viu no MCU, a magia da Agatha tem que estar saindo de algum lugar, ela tem que estar puxando energia de algum lugar. Então, se a gente supor que essa magia dela vem de uma dimensão sombria, né, a gente pode colocar até essa possível entidade que também faz parte da história, que essa entidade que pode fazer parte de uma dimensão demoníaca ou de uma dimensão sombria. Nesse sentido, a gente teria sim uma grande outra entidade participando da história. Esse livro, inclusive, ele parece ser o artefato que permite o acesso a essa outra dimensão, né, que a Agatha pode estar usando justamente para isso. Mas onde é que a Wanda se encaixa, né? Eu acho que o foco aqui são as crianças, são os gêmeos que a gente tem que prestar atenção. Existe nos quadrinhos o chamado Life Force, né, que seria a força vital, que a pessoa que é capaz de acessar isso, ela tem a capacidade de, sei lá, grande longevidade, até mudar de forma também, e permitiria também criação de vida, né? Se a gente assumir que o mesmo está acontecendo aqui no MCU, que existe essa força vital em todo o universo, que é bem plausível, a gente pode assumir que a Wanda, ela criou as crianças a partir disso. Mas a Wanda, ela não teria essa capacidade sozinha, ela não saberia como fazer isso sozinha. Então a Agatha seria essa pessoa a guiar a Wanda através desse livro, né? A Wanda não estaria consciente nisso, por isso que a gente vê sempre, na época da Agnes, né, ainda, a gente vê a Agnes meio que sugerindo as coisas pra Wanda, como que ela tivesse sim controlando a Wanda, mas ela ainda não é a pessoa que está fazendo aquilo, porque é a Wanda que está usando os poderes dela, só que a Wanda precisa de alguém pra guiar nesse sentido. Por que a Agatha então precisa da Wanda, né? A gente pode supor que a Agatha, ela não tem a capacidade de manipular e de acessar essa força
força vital e ela precisaria de seres que têm essa capacidade. Então a Agatha pode ser alguém que está sempre indo atrás de seres que têm essa capacidade para meio que manter a longevidade dela. A Agatha nos quadrinhos ela é alguém bem velha, ela viveu por centenas de anos, então se a Agatha do MCU também quer manter essa longevidade, ela pode ser alguém que faz isso o tempo todo. E é inclusive engraçado quando ela fala aquela frase de eu já mordi uma criança uma vez, porque parece ser algo bem bruxa, né, de tipo alguém que sequestra crianças e depois come elas, então pode ser algo nesse sentido, ela está sempre absorvendo essas crianças de outros seres para manter a longevidade dela. Apostando aqui, eu diria que os poderes da Wanda sim vêm dessa predisposição genética e através dos experimentos isso foi acessado. Eu acho que eles vão continuar a manter isso com uma base mais perto do científico ou de algo que a gente pode entender, mas usando aí as joias do infinito, a joia da mente tem essa questão cósmica toda, então a Wanda ela teria um acesso a um poder maior que é ligado com todo o multiverso. E a gente tem que lembrar que WandaVision viria junto com Eternos nesse sentido, então acho que Eternos vai ser responsável por explicar muito desse tipo de predisposição genética e desses seres cósmicos e bem antigos que estavam presentes aqui na Terra. Eu não acho que eles vão colocar a Wanda como uma feiticeira necessariamente, eu acho que a Agatha, sendo uma feiticeira, ela deve sim trazer, manipular a energia de uma possível dimensão sombria, mas eu não acho que a Wanda vai se encaixar no mesmo sentido. A Agatha, ela quer as crianças e com a Wanda descobrindo tudo isso, descobrindo que talvez os filhos dela sumiram, ela pode acabar causando esse caos que deve ser resolvido em Multiverso da Loucura. Se a Wanda ela quiser trazer suas crianças de volta e ela finalmente acessar esses poderes dela de alteração, de probabilidades, ela pode causar uma ruptura nesse nexus, né, nesse caminho entre realidades. Assim, o Doutor Estranho, ele teria que resolver isso, né, como o Mago Supremo que toma conta de todas as dimensões, ele teria que resolver esse problema. E aí a Agatha e essa entidade parceira dela, essa possível entidade, eles conseguiriam fugir e a busca por essas pessoas seria o que a gente veria no Multiverso da Loucura. No caso aqui, a Wanda e o Doutor Estranho, eles estariam trabalhando juntos, indo atrás desses dois, provavelmente para trazer as crianças da Wanda de volta. Mas o mais interessante é que isso provavelmente não vai acontecer na realidade do MCU. Porque Homem-Aranha Longe de Casa se passa meses, 6 meses, 8 meses depois do que estaria acontecendo aqui em WandaVision. E tudo lá está normal. Então a gente pode assumir que essa busca pela Agatha e por essa entidade, ela não está acontecendo na realidade do MCU, em si, em outra realidade aí do multiverso. E aí é que acontece esse multiverso da loucura, do Doutor Estranho e da Wanda, talvez indo em outras realidades atrás dessas pessoas, e pode ser o que a gente vai estar vendo em Homem-Aranha 3 e no próprio Doutor Estranho 2. E aí fica no ar a questão de quem é de verdade aquele Pietro, né? Não sei se a gente vai ter essa resposta nos 2 próximos episódios de WandaVision, é provável, mas aí fica um gostinho de tipo, será que o Pietro realmente vem de outra realidade? Não sabemos. Mas por enquanto é isso. Essas são as minhas previsões e especulações sobre o futuro aí de WandaVision e o que é que a gente vai ver em Doutor Estranho 2. Então é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra você receber a notificação de quando sair meus próximos vídeos de WandaVision. Se você gostou desse vídeo, joga o like e a gente se vê na próxima.